Boa noite, meus amigos, minhas amigas. A gente começa hoje mais uma reunião de estudos do Evangelho da Casa Transitória Fabiano de Cristo, dando continuidade ao tema em torno da fixação mental. Hoje é a segunda parte. Então, nós aguardamos aí alguns instantes até que vocês possam chegar e entrando junto conosco. Marilza, lá de Votuporanga, já entrou. Kátia também. Estão entrando aos poucos. A Silvia, Simone, todos sejam bem-vindos. Ana Teixeira, Eliana Bordói, Sandra, Savastano, o nosso Barata, Alex, Andréia, Elaine, Yara. Marisa, a Sueli de Guararema, Alice Modesto, João Rodolfo, o Décio, Muito bom, pessoal, estarmos aqui na companhia de vocês, todos reunidos nessa mesma vibração, cada qual no seu lar. Então, hoje o nosso tema é a continuação do tema em torno da fixação mental. Mais uma vez, aqueles que tiverem questões sobre o tema, que quiserem fazer alguma pergunta, podem ir colocando no chat, que ao final a gente vai poder responder. E para a gente começar, vamos convidar então o nosso colega Túlio para fazer a nossa prece inicial. Então, meus amigos, vamos acerenando nossos corações, os nossos pensamentos, das tribulações normais do nosso dia a dia, para que nós possamos elevar o nosso pensamento até planos mais altos da vida, para que possamos receber no íntimo dos nossos corações as lições abençoadas que nos serão trazidas na noite de hoje. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, que nos ampare, que nos auxilie, nos dando força e coragem para as tarefas que nos competem na presente existência. Igualmente pedimos que ampare a essa reunião e todos aqueles que estão aqui presentes e seus familiares, e que os amigos espirituais do plano superior possam orientar e ajudar aos oradores, comentaristas e a nós mesmos, para que possamos aurir das lições abençoadas que nos serão trazidas. Que assim seja. Em torno da fixação mental. Na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda mental com que se identifica.
trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier. Muito boa noite, meus amigos. A lição da noite nos fala sobre a fixação mental. E eu vou começar o comentário, né, já explicando que na semana passada o André, o Túlio, o seu Carlos, né, explicaram com bastante detalhes, com muita clareza o tema. E eu vou, então, tentar dar uma abordagem um pouco mais simples, até porque fica muito limitado o meu campo de abordagem dentro do conhecimento que todos eles têm, e o Leandro logo em seguida, é claro. A parte final desse tópico de hoje, ele nos fala das nossas tendências, da nossa fixação mental, do nosso pensamento. Vamos, de uma forma simples, tentar resumir de duas formas. A fixação mental, ela vem de algumas tendências que nós trazemos impressas no nosso espírito, de todos os erros que ao longo dos milênios nós estamos repetidamente praticando, que estamos repetidamente insistindo nesses erros, e também da energia do pensamento que nós temos hoje. Nós nascemos sempre com a missão, o nosso dever, de melhorarmos a nós mesmos, de progredirmos. Nós somos ligados à lei do progresso, estamos diretamente vinculados a ela. Então, podemos partir do princípio de que quando nós nascemos, nós trazemos em nosso espírito as tendências, tudo aquilo que fizemos com frequência no passado. Ao longo da nossa vida, nós temos duas opções. Temos a opção de progredirmos no sentido da nossa evolução espiritual, e temos a opção de permanecermos onde estamos. Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede as reencarnações para que nós possamos usufruir do nosso livre-arbítrio e optar pelo caminho que nós desejamos seguir. Todos nós vamos progredir numa marcha mais rápida ou numa marcha mais lenta, de acordo com as nossas ações. Mas depende do nosso esforço, depende de nós. Vemos que a fixação mental, nos dias atuais, eu acho que toma uma grande relevância. Temos muita gratidão à doutrina espírita por nos descortinar esse fenômeno, descortinar esse fato de uma forma tão clara. A partir do momento em que compreendemos que a nossa fixação mental em determinados vícios, em determinadas decaídas, em determinados erros que temos cometido, a partir do momento em que temos consciência disso, se torna muito mais fácil para nós podermos controlar, podermos nos vigiar para que não cometamos esses erros. Como que nós fazemos isso? Seguindo aquele simples conselho do Mestre: orai e vigiai. Não adianta nada nós virmos aqui hoje, na quarta-feira à noite, falarmos aqui na mesa sobre fixação mental, ou falarmos sobre Cristo, ou sobre os exemplos do Chico, sairmos da internet agora e voltando àquele nosso pensamento fixo do passado, sairmos agredindo os outros, seja verbalmente, seja pela internet. A internet hoje virou uma ferramenta de discórdia, né? Porque está sendo mal usada. Temos visto famílias, muitas vezes,
rompendo ligações ou laços afetivos muito próximos, se tornando distantes, se tornando frios, por questões de terceiros, de posicionamentos a favor de A, de B ou de C no mundo, né? E esquecendo que a nossa obrigação como família é justamente aprender a conviver juntos, aprender a superar essas diferenças, aprender a nos amar. Então, nada disso vai adiantar se nós não estivermos atentos e esses pensamentos, e aí, nesse caso, esse pensamento externo que chega até nós, ele encontrar em nós um campo aberto, onde as nossas deficiências do passado estão aptas a se desenvolver. Eu trouxe aqui algumas historinhas, né? Eu falo isso com algum conhecimento de causa, porque são tantos erros do passado, tantas dificuldades que eu tenho que lutar, e me sinto bastante... não estou falando aqui para os outros, estou falando para mim. A necessidade que tem de orar, de vigiar, a necessidade que tem a todo momento de, inclusive, evitar algumas situações. Se eu sou fraco, sinto que eu não tenho resistência à bebida, que eu cometo atos que não são condizentes com a minha vida após a bebida, eu não devo beber, eu não devo dar o primeiro gole, devo me abster, né? Se eu tenho tendências a desvios dentro do sexo, eu não devo me instigar a assistir qualquer tipo de programa dessa natureza. Se eu tenho uma fraqueza ao jogo, não devo começar a jogar. Nós temos que orar e temos que vigiar. Esse é o nosso papel. Essa é uma forma de nós minimizarmos essas tendências negativas que nós trazemos, e o vigiar faz parte disso, e orar faz parte de elevar os nossos pensamentos até Deus. Óbvio que o orar, né, ele seria menos significante se ele não for traduzido em ações. Então, as duas coisas devem andar juntos. Devemos, sim, orar a Deus, devemos orar ao Cristo, pedir que Ele nos auxilie, pedir que Ele nos ampare. Muitas vezes entramos em momentos, né, de desespero, entramos em momentos de falta de fé por nossas fraquezas, né, e esquecemos da lição básica de Cristo, que, além do orar e vigiar, ele, em Mateus 11, 28 a 30, ele nos dá já esse remédio lá atrás. A doutrina espírita nos descortina isso, mas ele dá lá atrás já esse remédio. Em Mateus 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vou pedir licença para comentar um fato pessoal, que não é muito comum, mas entre tantas perturbações, que muitas vezes somos acometidos, né? Seja justamente pela falta do horário vigiar, seja justamente pela falta da prática da caridade, pela falta do compromisso com o Cristo. Muitas vezes, durante longos anos, acordava com graves perturbações, né? Talvez por espíritos cobrando meus erros do passado, até que em determinado momento me senti em determinado momento, talvez por inspiração divina, eu, quando acordava de madrugada nesses momentos
difíceis, isso há muitos anos atrás, eu passei a ler as obras de André Luiz. Então, chamava esses amigos do outro plano que me acordavam durante a noite e falava, bom, já que vocês me acordaram, Tivemos uma interrupção aqui na conexão. Aguardar uns instantes. Rodolfo, voltou. essa leitura edificante era suficiente para mudar o meu pensamento, era suficiente para mudar o padrão vibratório que eu encontrava e para atrair outro tipo de companhia ao meu lado. Eu vou contar algumas pequenas historinhas que são relativas à fixação mental, prometo ser breve, mas que eu acho que são muito elucidativas. O primeiro deles, todo mundo já deve ter visto o filme sobre a vida de Divaldo Franco, e Divaldo Franco, no início de seu desenvolvimento, da sua mediunidade, já nos trabalhos mediúnicos, sofreu uma influência enorme do suicídio. Sofreu uma influência enorme, para que cometesse o suicídio, porque isso estava envolvido com um ato que ele havia praticado no passado. E essa influência durou enquanto ele ligou o seu pensamento a isso. A partir do momento em que ele teve a compreensão de que estava sendo influenciado por essa ideia, ele continuou praticando a caridade, até que obtivesse o perdão do Espírito que ele havia, de alguma forma, induzido ao suicídio. Ele, a partir desse momento, essa influência parou. Lembro também, um caso, todos conhecem, ou devem conhecer, o Jerônimo Mendonça, que aos 17 anos ele chegou a ter chance de ser jogador de futebol. Aos 19, ele usou muletas e depois ele viveu como numa cama ortopédica, inclusive, ao final, chegando à cegueira. E ele, em determinado momento da vida, havia sido desenganado pelos médicos, porque ele estava com uma série de sintomas, eu não vou estender aqui, os médicos não descobriam o que era, e ele foi até o Beirado para se despedir do Chico, e o Chico disse que ele sabia qual era o mal do seu Jerônimo, e o mal dele era o mal de coitadinho. Todo mundo que via ele naquele colchão estendido, o chamava de coitadinho, e aquele pensamento estava sendo assimilado por ele, e ele estava já se dando por desenganado. E o Chico, então, mandou que ele mudasse a postura dele, mudasse a forma dele de reagir a isso, e Jerônimo Mendonça é conhecido como o gigante adormecido, porque ele deitado era um gigante quando falava da doutrina espírita. Por fim, eu vou lembrar de um caso, que eu acho que é um dos casos talvez mais relevantes, que no Pinga Fogo 1, de Chico Xavier, perguntam a ele sobre Judas. E Chico diz que se Judas, se ele tivesse nascido com um dominismo, com uma tendência ao dominismo político, que ele deveria ter controlado esse dominismo. E ele mesmo, Chico, diz que ele tem tantas tendências que ele não pode deixar livre, que ele tem que controlar essas suas tendências. Mas, se de um lado, não vamos entrar aqui na história de Judas no contexto da missão de Cristo,
estamos falando só dessa tendência do início. Por outro lado, nós vamos encontrar no livro Crônicas de Aleitum que Judas, já no século XV, ele já havia passado por tantos suplícios em nome de Cristo que não precisava mais ser encarnado. Ou seja, ele havia conseguido mudar o seu pensamento, ou fixar o seu pensamento na elevação da missão do Cristo de tal forma que não precisava mais estar aqui, onde estamos hoje, né? Alguns séculos depois. Eu peço a Deus que nos ilumine, nos ampare, que podemos, todas as vezes que tivermos uma ideia menos feliz, seja em prejudicar o próximo, seja em agredir o próximo, seja uma ideia contra nós mesmos ou contra quem quer que seja, que possamos nos lembrar de orar, de vigiar e nos lembrar que Cristo não desampara ninguém. Se nos sentirmos fracos, se nos sentirmos impotentes de algumas situações que muitas vezes não estão nos nossos controles, que confiemos em Cristo e roguemos a Ele o seu auxílio e com certeza Ele nos amparará. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, muito boa noite a todos. Um prazer estarmos juntos novamente, refletindo acerca das lições da doutrina espírita que nos esclarecem, né, de maneira pormenorizada, o Evangelho de Jesus, esse roteiro tão importante para a nossa existência. Nós, como o Rodolfo iniciou o seu comentário, né, afirmando, estamos na segunda fala, no segundo tópico acerca do tema da fixação mental. Então, para aqueles que não assistiram à reunião passada, está gravada na página do YouTube da Casa Transitória, vale muito a pena a visita à página e retomar aqueles conceitos tão importantes que já foram abordados na quarta-feira passada, com a parte 1 desse estudo acerca da fixação mental. Quando nós pensamos, né, na temática da fixação mental, como o próprio nome diz, é uma ideia fixa que nós temos, né? E o que é essa ideia fixa, né? Como que nós podemos concretizar, assim, a percepção dessa ideia fixa? Um exemplo muito simples, que eu acho que é corriqueiro, acontece muito conosco, a ideia do ciúme. Quando nós vivenciamos de algumas situações, assim, com essa temática, né, do ciúme, e aquilo parece que uma primeira ideia que nos vem à mente já nos fecha, né? Já nos circunscreve aquela situação, aquele pensamento, transparecendo para nós todos que somente aquilo que nós estamos imaginando é a única opção, a única realidade. No livro Bem-aventurados os Simples, nós temos uma passagem bem interessante sobre isso, o tema é Pense e Fale no Bem, que conta exatamente um caso de ciúme, que o marido, né, de certa forma envenenado por um colega que coloca em dúvida o comportamento da esposa que tem saído muito enquanto ele trabalha, se vê diante de uma situação, vai para a casa dele buscar a esposa não está, sai pela rua procurar, se recorre de uma arma de fogo, não acha a esposa, depois quando volta, percebe que ela está lá e escuta alguns murmurzinhos assim no quarto, né? Ele saca o revólver, abre a porta e atira, porque estava ouvindo algumas palavras de carinho, né? E atira certa esposa e percebe que ela estava ali, na verdade, com um cãozinho, que nas suas saídas, né, que ela desenvolvia algumas ações de caridade pelo bairro, ela acabou adotando um cachorrinho e comete esse ato. Então, é um exemplo típico de fixação mental, que a gente não se abre para outras opções, né, para outras alternativas, e se fecha naquela ideia fixa, que é ruim, né, que é pesada, que nos convidam para o mal. São ideias maldosas, né, que não promovem em nós o bem-estar. Nós poderíamos aproveitar
as lições dos espíritos, né, que demonstram para todos nós que a fixação mental ela pode ser avaliada como se fosse um balão, né, um balão. E esse balão com ar, ao invés de subir, a ideia fixa, ela atua como peso, né, conduzindo esse balão para baixo, enquanto que aquele balão sem esses pesos, né, sem essas fixações mentais, ele é capaz, esse outro balão é capaz de se elevar, chegando aí em patamares mais importantes, mais interessantes. E o que pesa nesse balão, né, impedindo-o de subir? São exatamente as variantes do egoísmo, as variantes do egoísmo. O ódio, a revolta, a perversidade, a delinquência, o fanatismo, a vingança, a paixão, o vício. Então, toda vez que nós fixamos a nossa mente, a nossa ideia, o nosso pensamento nessas variantes do egoísmo, nós estamos colocando tijolinhos pesados no nosso balão, né, impedindo o nosso balão de subir, de se elevar, né, ficando ali fechado nesse pensamento que nos convida para o mal. A boa notícia que nós temos é que o nosso pensamento é livre, nosso pensamento é livre, nada é capaz de tolher o nosso pensamento, né? O nosso pensamento é livre e nós podemos controlá-lo. Nós podemos controlá-lo. Basta, portanto, a nossa vontade, que é a verdadeira âncora do espírito aí a determinar o seu ideal, o local aonde o espírito irá se dirigir, para onde o espírito irá se dirigir, né? Então, essa é a certeza que nós temos, a boa notícia que nós temos, que o nosso pensamento é livre e que quando nós nos encontrarmos em situações dessas que estão nos pesando, né, nos convidando ali para baixo, nós podemos mudar o pensamento dentro daquilo que o Rodolfo já nos convidou, né, na ideia do Cristo, do orai e vigiai. Bom, como que eu consigo superar essas minhas tendências negativas, esses pesos, fazendo com que a fixação mental deixe de fazer parte da minha vida? A resposta, ela é simples enquanto retórica, complexa enquanto prática, né? Mas a resposta é que nós devemos pautar o nosso pensamento, a nossa conduta, o nosso sentimento, de acordo com as leis de Deus, né? A lei de Deus, que é a única capaz de nos conduzir à vida superior, quando nós conseguimos, de fato, realizar, praticar as leis de Deus, né? Somente pela prática do bem é que nós teremos condições de adquirir esses recursos de elevação. Somente pela prática do bem que nós vamos tirando esses pesos que nos ancoram, né, que nos resgata, que nos mantém embaixo com os pensamentos atrelados ao egoísmo. Então, se alguma ideia estiver atrapalhando o nosso dia a dia, busquemos a prática do bem. Esse é o único caminho que vai nos ajudar a retirar os pesos do nosso balão, né? Os pesos do nosso balão. Porque o amor é a libertação, enquanto que o egoísmo é exatamente o contrário, né? É o cárcere. O amor nos liberta, a prática do bem nos ajuda na elevação, enquanto o egoísmo nos encarcera, nos fecha e nos convida cada vez mais para baixo. Praticar as leis de Deus demanda de nós lembrarmos, né, a fala de Jesus, quando ele nos disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminhar conforme as leis divinas é caminhar conforme o Evangelho. Por isso, Jesus nos disse ser o caminho, né? O caminho. E aí,
nos ajudando, né, nas reflexões sobre aquilo que nós estamos pensando no nosso dia a dia, se são pensamentos atrelados ao egoísmo e as suas variantes, né, como afirmamos no início da fala, ou se são pensamentos condizentes com as leis de Deus. Existe uma passagem muito bonita de Humberto de Campos, em que ele relata um diálogo de Jesus, né, na psicografia do nosso querido Chico, relata o diálogo de Jesus com um oficial do Sinédrio que o procura, perguntando se era de fato Jesus ali quem iria construir o reino de Deus na Terra, né? E o Cristo, ele responde de forma positiva, e esse oficial do Sinédrio começa a perguntar para o Cristo algumas questões ali de como esse reino de Deus na Terra iria se consolidar. E Jesus inicia as suas respostas, né, dizendo que com as obrigações de trabalho para todos, obrigações de trabalho, prática do bem, trabalho no bem, trabalhar, obrigações para todos, né? Ou seja, fugindo da ociosidade, que o trabalho nos convida a pensar em algo produtivo, para frente, né? Fazendo com que o nosso balão possa subir um pouco mais. E esse oficial continua indagando do Cristo a função das pessoas na construção desse mundo melhor, desse reino de Deus, né? E pergunta pontualmente, assim, qual seria a função dos melhores, das melhores pessoas? E o Cristo responde, melhorar os piores. Então, se a nossa mente, se a nossa ideia, se aquilo que nós estamos pensando está nesse sentido, né? Eu estou buscando ajudar aquelas pessoas que estão em condições piores que a minha, certamente essa nossa ideia não é uma fixação mental, não é obsessiva, né? A busca da prática do bem é exatamente uma ideia que está no sentido do Evangelho, né, no caminho que o Cristo nos proporciona. A outra pergunta é, e a ocupação dos mais inteligentes? E o Cristo responde, instruir os ignorantes. Será que nós estamos agindo dessa maneira, compartilhando um pouco daquilo que nós já conhecemos sobre o mundo maior, ou sobre as questões da vida mesmo aqui na Terra, com aqueles que nos cercam? E a função dos bons? E o Cristo responde, ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. Ao invés de nós criarmos aquela ideia, aquele pensamento de julgar as pessoas por conta das maldades que porventura realizem, né? De condenar, rotular as pessoas, vamos tentar agir como o Evangelho nos convida, né? Buscando auxiliar, amparar, fazer com que aqueles que ainda não estejam em condições, né, de agir de uma maneira mais próxima daquilo que nós entendemos como correto, como um padrão de justiça, que eles entendam, né, e comecem a agir dessa maneira também, sem o nosso julgamento, mas o nosso propósito é sempre da prática do bem. E, por fim, pergunta esse oficial do Sinédrio, qual seria o encargo dos ricos? E o Cristo responde, amparar os mais pobres, para que também se enriqueçam de recursos e reconhecimentos. Ou se nós ficamos com aquela ideia fixa de ganhar dinheiro a todo custo para uso próprio, né, dentro dos reflexos do nosso egoísmo, certamente nós teremos um desequilíbrio na nossa vida. E aqui está a resposta do Cristo. O que nós devemos fazer aí com a nossa fortuna, quando a possuímos, né? Amparar os mais pobres, os mais necessitados. Enfim, a prática do bem. Nós só vamos conseguir agir assim, gente, com amor pelo sacrifício. Esse é o grande ponto. Compreendendo a responsabilidade que existe em cada um de nós, como espíritos encarnados aqui na Terra. Bom, essa é a nossa função, esse é o convite do Evangelho. Toda vez
que algum pensamento, alguma ideia estiver nos incomodando, nós precisamos fazer essa comparação. Está conforme o Evangelho? Está conforme esse caminho que o Cristo nos roteirizou? Se não, nós devemos não medir esforços, né, para tentar sair desse pensamento, buscando uma outra sintonia, um outro propósito, para evitarmos exatamente esse peso no nosso balão que nos impede a evolução. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que essas reflexões nos ajudem, né, a olharmos o mundo de uma maneira um pouco mais abrangente, sem resumir o mundo apenas ao nosso olhar, às nossas lentes, aquilo que nós enxergamos e julgamos como sendo certo ou errado. Nós temos um roteiro nas nossas mãos, que é o Evangelho de Jesus, o único roteiro capaz de nos conduzir a todos à felicidade. Que Deus nos abençoe. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, esse mestre amado e querido, nos ampare a todos, né? Evidentemente, né, cada um de nós que está reencarnado na Terra, né, traz lutas do passado, né? Senão não estaríamos aqui. Então, todos nós trazemos lutas, dificuldades, né, enganos que cometemos, e estamos aqui, de certa forma, para ajustar tudo isso. E muitas vezes, né, esses enganos ainda estão, muitas vezes, cristalizados em nós, né? Trazemos ainda aqui esses enganos cristalizados, né? Mas quando chega nesses momentos, né, de nós estarmos sendo, vamos dizer, tentados, né, nisto ou naquilo, né, e que isto é contrário aos ensinamentos do Cristo, né, nós temos que, neste momento, entender que aquela lembrança ou aquela situação, se vem à nossa mente, né, puxa para este caminho não tão feliz, nós temos que entender que aquilo, certo, só veio à nossa mente porque nós temos condição de vencer, né? Deus não nos abriria o nosso passado, né, em determinados pontos que precisamos melhorar, se nós não tivéssemos condição de vencer, né? É porque nós temos condição de vencer. E também temos que entender o seguinte, né? Todos nós já passamos por isto, com certeza, né? Às vezes vencemos um ponto nosso mais difícil, mais fraco, e logo em seguida aparece um outro ponto, né? E que também temos dificuldades. Então nós temos que entender que a vida é um processo, né? Nós não vamos mudar da noite para o dia, mas nós temos, assim, eu diria quase que obrigação para conosco mesmo, né? De quando algum sintoma contrário ao Evangelho aparece, nós temos que lutar contra eles, né? Porque se ele não apareceu de graça, se ele apareceu ali, é porque nós temos esse problema, e se Deus permitiu que aquele pensamento, aquela ideia, né, não tão feliz, tenha chegado até nós, é porque nós temos ali um compromisso. E também não adianta a gente ficar desesperado, né? Meu Deus, né? Eu ainda tenho essa situação, eu me vejo assim, eu não pensei que eu era assim, né? Não vai adiantar nada. Quando aparecem pensamentos assim, que trazemos do passado, é porque nós já estamos em condição de vencê-los. Mas não vamos vencer esses pensamentos da noite para o dia, não tem jeito. Não adianta a gente falar assim, bom, a partir de hoje, acabou. Esse pensamento eu não vou ter mais, essa ideia fixa eu não vou ter mais, né?
Não, não é assim. A coisa é para uma existência, às vezes, para a gente vencer aos poucos, dia a dia, vencendo dentro de nós, né? Porque se nós não vencemos dentro de nós, como disse lá no começo do slide, né? O nosso pensamento é vida, né? Então, se nós, como disse lá no começo, né? Se nós nos associamos com as forças do bem, nós vamos receber vibrações boas. Se nos associamos com as forças negativas, nós vamos receber forças negativas. Um exemplo bem simples, né? Que até foi comentado na reunião passada, não vamos dizer, ao vivo, né? Mas depois, que uma das fixações mentais que judiam das pessoas, né? Tem pessoas que são assim, ela passa a vida inteira, né? Achando doença nela mesma, né? A vida inteira, entendeu? Vai não sei em quantos médicos, vai nisso, vai naquilo, criou aquela fixação mental e parte assim, né? E outras fixações mentais, como o próprio Rodolfo já mencionou aí, né? Fixação mental do poder, fixação mental nas questões do sexo, fixação mental, enfim, né? Trazemos uma série de desvios, né? Da nossa personalidade de espíritos eternos. Mas quando aparece, isso é o ponto principal, não vamos assim cair, eu não sirvo nada, eu não presto, eu não tenho valor nenhum, eu nem merecia estar lá naquele centro, eu nem merecia isso, eu merecia aquilo. Todos nós merecemos. Quando aquilo aparece, evidentemente é um choque para nós, né? Mas é a hora, se apareceu, porque nós temos condição de vencer aquela ideia negativa, né? Aquele propósito negativo que ainda está dentro de nós. Nós temos condição. E esse é o ponto forte. Muitas pessoas desistem de si mesmas, né? Ela, quando chega num momento desse, ela desiste. Acha que é a pior das criaturas, desiste de tudo, não se valoriza e pronto, perde uma grande oportunidade. Quando nós olhamos para dentro de nós, né, e todos nós olhamos para dentro de nós e percebemos esses pontos negativos que a gente traz dentro da gente, né? Primeiro é porque Deus permite, e se Ele permite é porque nós temos condição de vencer. Nós não devemos nos sentir inferiores, né? Nada disso. Nós devemos aceitar, entender aquilo, falar, não, eu realmente tenho esse problema e eu vou batalhar para vencer esse problema. É tão simples quanto eu vou lutar para vencer. Eu não preciso parar com nenhuma das minhas atividades. Se eu estou num centro espírita, eu não vou... não posso mais dar passe, não, eu não vou mais, eu sou uma pessoa imprestável, nada disso. Todos nós que estamos aqui reencarnados, evidentemente com exceções, trazemos um passado muito difícil dentro da gente, né? Muito difícil. E se nós não tivermos um pouquinho de entendimento assim, a gente vai enfiar a cabeça na terra, certo? E vai ficar ali, passar a existência inteira. Agora, se nós tivermos força de vontade, não, eu tenho esse problema, se a gente se reconhece, né, aquele conhece-te a ti mesmo, né, se a gente reconhece a gente, não para que a gente caia, né, se acha o pior dos seres, das criaturas, não. A gente olha para a gente, tem isso daqui. Bom, eu vou vencer. Esse é o ponto nosso. Essa é a grande luta da nossa vida e da nossa existência. É o vencer a nós mesmos. Ah, mas eu ainda trago ressentimentos, eu trago mágoas, eu ainda trago ódio, eu ainda trago isso, eu trago aquilo, né? Então, eu diria assim, graças a Deus que estamos conseguindo ver esses pontos negativos. Vamos agradecer a Deus que nos permite que nós possamos reconhecer a nós mesmos as nossas dificuldades para que a gente possa melhorar. E Ele não permitiria a gente reconhecer essas dificuldades se nós já não tivéssemos condição de vencer. Esse é o ponto-chave. Né? Não vamos ficar assim,
amuados, tristes, nada. Vamos entender, tem esse problema, tem essa luta, né? Tenho fraqueza nesse ponto, tenho isso, tenho aquilo, certo? Mas preciso vencer. Esse é o ponto. Essa luta que a gente faz dentro da gente, essa é a mais importante de todas. É a mais importante. Não tem outra luta no mundo mais importante que essa. Que a gente procura vencer a gente mesmo, as nossas tendências, as nossas inferioridades e as nossas fraquezas. Faz parte da vida. Né? Então, não podemos, quando isso aparece, né, brota em nós, né? Nossa, mas eu não era assim, parece que eu não tinha esse pensamento, agora eu estou tendo. Se ele apareceu, é porque foi necessário, porque nós temos condição de vencer. Vou repetir, Deus não daria uma prova para nós maior do que a nossa possibilidade de vencer essa prova. Não existe. Né? Deus é Pai. Nós não colocaríamos um saco de 30 quilos nas costas de uma criança de 6 anos, porque ela não vai conseguir carregar. Né? Imagina, se nós temos esse bom senso, imagina Deus, que é Pai. Então, tudo aquilo que aparece na nossa vida, quando brota um lado negativo, certo? Ali não está dizendo você é isso, não está dizendo assim, olha, meu filho, isso daqui você está percebendo, você tem essa dificuldade. Ela apareceu para que você possa vencer. É tão simples quanto. Esse é o ponto da vida. Né? Senão não apareceria aquela dificuldade, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, nos ampare, né? E nos dê uma semana de muita paz a nós e a todos os nossos queridos amigos e entes familiares. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco.
com Deus. Boa noite a todos.